Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje, como eu disse a vocês, nós vamos iniciar uma nova série. E o título da nossa mensagem é Uma Igreja Conduzida em Triunfo na Adversidade. E nós vamos estudar a Palavra de Deus em 2 Reis 18. Vamos aprender sobre a história de um rei que foi o rei mais famoso do reino de Judá, o rei Ezequias, um rei temente a Deus, e que o Senhor concedeu a esse rei vitórias que nunca antes foram vistas, por conta da sua fidelidade. Apesar de ele ter tido um pai que não foi temente a Deus, ele mudou esse quadro. Então, irmãos, nós temos aqui um forte exemplo de que a nossa responsabilidade ela é pessoal. Nós não podemos culpar outras pessoas pelos nossos erros. Amém. Não posso culpar o governo porque a igreja fechou. Eu não posso culpar a falta de dinheiro para que eu não seja generoso. Se eu tivesse mais, eu ajudava, mas como eu tenho pouco, não. A sua fidelidade a Deus, ela deve ser independente de qualquer circunstância. E nós vamos ver justamente isso aqui na vida do rei Ezequias. Essa história, ela está escrita tanto no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29, capítulo 32, como também no livro de Isaías. O próprio livro de Isaías relata, pois Ezequias e Isaías, eles são contemporâneos. Isaías profetizava na época em que Ezequias era rei de Judá. Então, eu gostaria só de contextualizar aqui, mais uma vez, no início dessa série, o propósito é mostrar para a gente, como a gente tem visto, falei a vocês, durante todo esse trajeto, que passaríamos nesse período de pandemia, nós estaríamos refletindo a respeito da mensagem da cruz, e não vai ser diferente. O que faz com que um cristão triunfe na adversidade é a mensagem da cruz. Porque é justamente por meio dessa mensagem que nós vencemos quando perdemos. Nós somos exaltados quando nos humilhamos. Nós vivemos quando morremos. Então, essa mensagem que deve ser sempre internalizada por nós enquanto cristãos, para que entendamos que, independentemente de resultados externos, um cristão internamente, um cristão que anda com Cristo, ele é sempre vitorioso. Ele pode estar em sua casa ou ele pode estar dormindo ao relento na rua. Ele é sempre vitorioso, pois ele está na companhia de Cristo aqui na terra e ele estará com Cristo no céu. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. E nós vamos estudar a vida do rei Ezequias apenas com o propósito de elucidar isso. Mostrar como Deus age. Pois como está escrito no livro de Hebreus, o nosso Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que esteve ao lado de Ezequias está ao nosso lado. Então, aqui no capítulo 18 de 2 Reis, como eu disse aos irmãos, está escrito que no 3º ano de Oséias, uma das coisas que você vai ver nos livros históricos, só quero explicar um pouquinho para os irmãos, que o Antigo Testamento ele é dividido em algumas partes, né? Então nós temos os livros da lei, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, que é o que nós estamos estudando aqui, que começa lá em Josué, aí passa por Juízes, Ruth, e vai Crônicas, Reis, Samuel, Esther, e Esdras, Neemias. Depois nós vamos ter os livros sapienciais, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes. E depois, finalmente, nós vamos ter os livros proféticos que concluem o Antigo Testamento, com profetas maiores e profetas menores, terminando com o profeta Malaquias. Assim se divide o Antigo Testamento. E nós estamos aqui, então, nos livros históricos, que contam a história do povo de Deus no Antigo Testamento.
aqui nós já estamos no período do reino dividido. O reino foi dividido na mão do filho de Salomão, Roboão, e então começa-se agora, nós vamos acompanhar isso nos livros históricos, que toda vez que se fala de um rei de Judá, você fala também do que está acontecendo lá no irmão, do seu irmão, que é o reino de Israel. Aqui, Ezequias, ele vai chegar, Ezequias vai começar a reinar quando o reino de Israel vai ser dominado pelos assírios, que vão tentar dominar Judá, mas não vão conseguir. Então, os profetas foram enviados para que Israel se arrependesse. Nós temos os dois profetas que mais sinais fizeram, ou pelo menos que os únicos profetas que fizeram milagres, né, por assim dizer, que é o profeta Elias e o profeta Eliseu. Eles profetizaram o reino de Israel, mas isso não impediu que Israel continuasse na idolatria. Mesmo quando nós vimos aqui recentemente a história de Elias, que vai lá no Monte Carmelo, que mostra que Baal não é Deus, mas o pessoal não aprendeu, irmãos. Continuou se voltando seus ídolos, e no ano 722 a.C., eles foram destruídos pela Síria. Aqui nós vamos ver essa destruição aqui, que é na época do rei Ezequias. Então, capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Então perceba, Oséias, ele vai ser o último rei de Israel. Vai ser justamente na mão desse rei que ela vai ser tomada pelos assírios e vai deixar de existir. Israel nunca mais vai voltar a existir, somente o reino de Judá, por conta da aliança que Deus tinha com quem? Com Davi. Então o reino de Judá, ele vai ser dominado lá na frente pelos babilônios, no ano 586, mas depois de 70 anos, volta de novo até a chegada do Senhor Jesus Cristo, quando nós vemos lá no século I. Então aqui no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Então Ezequias começou a reinar. Algumas pessoas dizem que Ezequias começa a reinar, o seu pai ainda estaria vivo, né? E ele começa a reinar, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Então a gente vê aqui que ele começa a reinar nesse período, e ele reina durante 29 anos. Olha que coisa linda. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Ezequias fez o que, irmãos? O que era reto perante o Senhor. Aqui nós vamos ver que na genealogia dele fala de Zacarias aqui, a sua mãe. Provavelmente esse Zacarias, né, era um sacerdote que ensina a ele os caminhos do Senhor. Ele não teve essa influência do ponto de vista paterno. Seu pai não era fiel, mas a sua mãe era filha de um homem fiel. E aqui nós vamos ver que a Bíblia mostra isso. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, o seu pai. E uma das coisas que nós vamos ver nos livros históricos é isso. A ideia de pai não é que Davi era o pai genealógico, mas é a ideia de a influência. Então toda vez que você tem um rei bom, você se lembra do rei que mais simbolizava a seguir os caminhos do Senhor, que é o rei Davi, que era um rei segundo o coração de Deus. Então um rei que andava nos caminhos corretos, andava no caminho que Davi andou. É como nós, por exemplo. Nós andamos num caminho que o rei Ezequias andou. O caminho não mudou. Perceba que quando Jesus disse, lá em Mateus capítulo 7, só existem dois caminhos. Tem o caminho que Abel andou e tem o caminho que Caim andou. E desde aquela época sempre existiram o quê? Dois caminhos. A gente vai ver isso em Hebreus capítulo 11. Olhe pela fé Abel. Então, desde aquela época, desde o começo, sempre existiram dois caminhos, dois povos. A descendência daquele que seria o Messias e a descendência da serpente. Sempre existiram dois povos, dois caminhos. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, o seu pai. E o que significa fazer o que é reto, irmãos? A primeira coisa que eu e você devemos fazer quando nos convertemos, José falou sobre o irmão
que se batizou recentemente, mas nós todos aqui precisamos fazer isso diariamente. Pois, como já dizia um homem do passado, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então aqui, a primeira coisa que nós precisamos fazer todos os dias é remover os ídolos que o nosso coração cria. Muitas vezes é um filho, é uma esposa, é uma casa, é um emprego. Muitas vezes é o nosso ego. Então nós temos todos os dias ídolos concorrentes ao Deus verdadeiro, que brotam no nosso coração. É como uma grama que a gente precisa, como um mato que precisa ser constantemente cortado. O nosso coração é assim. Por mais que a gente pode hoje, daqui a uma semana, cresceu de novo. E a gente precisa estar constantemente. Por isso que o apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos. E ele fala isso em 1 Coríntios 11, repete em 2 Coríntios 13. A gente tem que nos examinar constantemente para que sejam removidos os ídolos que brotam no nosso coração. Isso acontece, irmãos, muitas vezes sem a gente perceber. A gente vai se apegando a determinadas coisas. A gente pode se apegar, às vezes, à religiosidade e a gente nem percebe. Por que você veio para a igreja? Porque você tem um compromisso com Deus ou porque você tem um compromisso com o seu ego? Você quer mostrar para os outros que você é um homem de Deus ou você quer mostrar para Deus que você é filho dele? Quem que você quer agradar aqui nessa noite? Então nós vamos ver, por exemplo, pessoas fazendo a mesma coisa, mas uma está agradando a Deus e outra não. Por quê? Qual é a motivação do nosso coração? Então nós precisamos tomar cuidado. A própria religião, ela pode se tornar um ídolo. Nós podemos fazer determinadas coisas para agradar homens, usar a palavra de Deus por conveniência. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes uma pessoa pode amar o fato de ser seguido por milhares de pessoas. Isso vai fazer com que ela tenha medo daquelas pessoas irem embora. Então a sua posição se tornou seu ídolo. Nós vimos isso acontecer com os pastores, que começaram de maneira humilde e quando começaram a se tornar famosos, de repente mudaram o seu comportamento. Porque eles não estavam mais querendo agradar a Deus. Agora o propósito deles era manter aquela posição que eles estavam. Uma posição importante, imponente. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não podemos jamais nos apegar a nada desse mundo. Devemos estar o tempo todo buscando as coisas que são do alto. Então, aqui ele diz: removeu os altos, quebrou as colunas. As colunas representavam, irmãos, adorações a deuses estranhos, né? Então se fazia aquelas colunas e as pessoas levavam as suas oferendas. E deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Isso que é impactante, irmãos. Aquela serpente de bronze que no passado simbolizou cura para o povo conseguiu fazer daquela serpente de bronze um ídolo. Nós conseguimos fazer até, se a gente não tomar cuidado, os piores ídolos são aqueles que são construídos usando a Bíblia. Quando eu pego determinadas passagens, negligencio outras, eu construo o quê? Um ídolo. Então você vai ver igrejas que diz Deus é amor. Sim. E o que tem isso? Não, se Deus é amor, Ele não vai matar ninguém. Deus é amor, Ele só faz o bem. Isso é um ídolo. Porque o Deus da Bíblia, Ele é justiça também. Ele é as duas coisas. Então se eu pego um Deus que é só uma coisa, eu criei um ídolo. E o pior tipo de ídolo é esse que é feito com partes da verdade. Como nós falamos, meias verdades são mais perigosas do que mentiras completas. Porque você tem um pouco de verdade ali. E isso engana as pessoas. É como o veneno de rato. O que faz com que o rato coma o veneno? É o veneno? Não, é o açúcar. O rato ele é atraído pelo açúcar. O que faz o rato cair na ratoeira?
É a ratoeira? Não, é o queijo que se bota. Normalmente, né? A gente vê nos desenhos que se coloca queijo, né? Então, é o queijo. Ele vai lá comer o queijo e ele fica preso. Então, esse é o perigo da meia-verdade. Satanás gosta de fazer isso. É a arma secreta dele, essas meias-verdades. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes a gente precisa destruir a religiosidade. Às vezes a gente precisa lutar contra determinadas coisas. Por exemplo, irmãos, tem pessoas que sempre oram de joelho. Isso é muito bonito. Mas você tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode se tornar um ídolo. Quer dizer que se você não puder dobrar o joelho, você não ora? No dia que você não tiver condição de dobrar o joelho, você para de orar? Quer dizer que se alguma pessoa não dobrar o joelho, você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer: ih, rapaz, ó, nem tem temor a Deus, orou sentado, que absurdo. Então devemos tomar muito cuidado, porque coisas aparentemente boas, o nosso coração é tão mau que pode transformar isso em algo ruim. Como essa serpente aqui, que era para simbolizar a cura que Cristo viria. Cristo usa essa serpente como exemplo. O que ele fala lá para Nicodemos? Assim como a serpente de bronze foi levantada no madeiro, compete que o Filho do Homem seja levantado. Mas o povo começou a idolatrar. Sabe? É como nós vamos ver, por exemplo, aqui na nossa cidade a gente tem um exemplo disso. Quem já ouviu falar na Igreja do Bom Fim? Você sabe por que ela tem esse nome? Por causa de Jesus. As pessoas dizem que Jesus dá um bom fim à sua vida. Aí ficou esse nome, Bom Fim, um bom final. Se você for ver lá, a estátua que tem lá e que é adorada por eles é a estátua de Jesus crucificado. Lá na Igreja do Bom Fim. Eles supostamente estão adorando a Deus. Não. Eles criaram um ídolo, pegando uma parte daquilo que Cristo fez e jogando fora a outra. Cristo vai dar um bom fim para quem? Para todo mundo? Para quem subir aquela ladeira? Para quem lavar a escadaria? Para quem usar a fitinha? Não, meu irmão. Você tem que se arrepender e crer na mensagem que Cristo veio trazer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, até da pessoa de Cristo, as pessoas conseguem criar um ídolo. Que é o caso daqui. E se preciso for destruir isso, a gente destrói. Foi o que um monge agostiniano teve que fazer há 500 anos atrás. Primeiro ele fez isso no seu coração e depois influenciou toda uma geração, como foi o caso de Martinho Lutero. Ele era uma pessoa muito temente a Deus. E ele não queria de forma nenhuma se apartar da Igreja Católica. Sua religiosidade era muito forte. Mas o seu temor a Deus era maior. Ele viu que aquela igreja não estava fazendo a vontade do Senhor. Com as suas indulgências, com os seus falsos credos, com as suas encíclicas papais. Encíclicas papais eram escritos, né, de interpretações bíblicas que os papas diziam e que muitas vezes estavam em desacordo com a Escritura. E eles queriam dizer que aquela encíclica era mais forte do que a Escritura. Não, não é. Então foi preciso destruir a religiosidade do catolicismo. E hoje muitas vezes a gente precisa romper com a igreja evangélica moderna para que possamos ser fiel a Cristo. Pois a igreja evangélica moderna, como nós vimos na última série que fizemos, exortações severas à igreja dos nossos dias, a igreja evangélica dos nossos dias é uma igreja idólatra. Onde você pega, vai em determinada igreja e eles não estão adorando mais a Cristo, eles estão adorando o quê? A instituição. Eu sou presbiteriano. Não entendi. Por que você está dizendo isso para mim? Não está me dizendo nada. Ah, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Você não está me dizendo nada. Eu quero saber se você é cristão. Você segue a Cristo? Eu quero saber isso. Eu quero saber se você se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua fé em Cristo Jesus. Eu quero saber, acima de tudo, você é regenerado? Cadê os frutos do seu arrependimento? Mas hoje em dia nós vemos instituições que se colocam acima da palavra de Deus, repetindo o mesmo erro que tivemos no passado, no caso do catolicismo. Assim como a Igreja Católica, na Idade Média, era extremamente poderosa, e de fato é até hoje, a Igreja Evangélica é uma igreja extremamente poderosa.
As instituições evangélicas, elas são extremamente poderosas e ricas, influenciam várias nações, como nós vamos ver os Estados Unidos. O próprio presidente dos Estados Unidos, apesar da sua vida imoral, indecente, ele se apresenta como evangélico. Olha que coisa assustadora. O presidente da nossa nação se apresenta também como temente a Cristo, pediu isso recentemente, para que o povo jejuasse, apesar dele nem ser evangélico, ele é católico, a esposa dele que se diz evangélica, mas ele, na cabeça dele, é tudo uma coisa só, Então, ele é bem próximo, de líderes evangélicos, como o caso de Silas Malafaia, que dão todo esse suporte para que ele consiga ter uma massa que o segue. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Se determinados ídolos brotarem da nossa religiosidade, nós precisamos destruí-los. A religiosidade mata, a espiritualidade salva. Nós devemos ser pessoas espirituais e não pessoas religiosas. A Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas. Temos que tomar muito cuidado. E nós vamos ver aqui a diligência e também o discernimento de Ezequias, de perceber que aquela serpente estava agora servindo aos propósitos do diabo e não mais servindo ao propósito de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus. Qual é o instrumento que o falso profeta usa? A Bíblia. Assim como existiram no meio do povo falsos profetas, existirão no meio da igreja falsos mestres. É o que Pedro vai dizer na sua segunda carta. Paulo vai falar que muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e seguindo a doutrina de demônios. Então temos que tomar muito cuidado, irmãos. Quando as pessoas, muitas vezes, eu acho isso extremamente temeroso. Por exemplo, o movimento reformado se tornou um ídolo hoje em dia. As pessoas se orgulham de ser reformado. As pessoas se orgulham das 5 solas da reforma protestante. Irmão, para mim isso não está dizendo nada. E você percebe como essas pessoas são contraditórias. Porque a pessoa diz, só a Escritura. Amém? Isso quer dizer que só a Escritura é suficiente e que toda a Escritura é a palavra de Deus. Sim, essas mesmas pessoas dizem que no nosso dia Deus não faz mais milagre. A Escritura diz isso? Não. Então ele está negligenciando. Ah não, mas passou como? O que foi que mudou? Você está querendo mudar a Escritura por causa de interpretação pessoal sua? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que falam determinadas coisas aparentemente boas, como aqui a serpente de bronze, mas que usam para fins que não são de Deus. Não buscam glorificar a Deus, buscam glorificar a si mesmo, produzindo prosélitos. É isso que a igreja reformada faz. Produz prosélitos. E eu não estou falando só da igreja reformada, a igreja pentecostal é pior ainda, Mas a igreja reformada, quando eu falo da igreja reformada, é porque aparentemente eles têm essa doutrina, mas eles não seguem. E aqui o povo tinha serpente de bronze, que representava o quê? O juízo de Deus diante de uma nação que se afasta dele e a oportunidade de se arrepender. Era isso que a serpente de bronze trazia. Mostrava o pecado e mostrava a misericórdia de Deus para aqueles que se arrependem. Mas o povo começou a idolatrar. Começou a fazer dessa serpente um ídolo a ser adorado. E Deus não permite isso. Deus não permite nenhuma espécie de idolatria, nem visível, nem invisível. Então ele diz, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha que coisa, meu filho, até nome botaram na serpente de bronze. Rapaz, o ser humano é brincadeira, meu filho. Não, Neustã. Meu filho, como é que você faz isso? Quem é mais poderoso? A serpente de bronze ou Deus que mandou Moisés fazer a serpente de bronze?
E por que você está adorando essa serpente de bronze, meu filho? Então, e a serpente de bronze, irmãos, ela tinha um fim específico. Qual era o fim dela? Mostrar o pecado do povo. Por que foi feita a serpente? Porque o juízo de Deus veio por meio de serpentes abrasadoras. Então o povo começou a murmurar, começou a falar mal de Deus, e Deus enviou serpentes que picavam, mordiam o povo, e o povo morria. E o povo então aparentemente se arrependeu e pediu para Moisés falar com Deus para mandar aquilo embora. E Deus diz: eu não vou mandar embora. Mas aqueles que forem picados pela serpente vão olhar para essa serpente aqui e vão ser curados, não vão morrer. Mas a serpente mordia. A ideia é, está vendo o que sua murmuração fez? Trouxe essa serpente. Você não vai morrer, mas cuidado, porque você pode ir para o inferno. Cristo, irmãos, ele traz a porta, mas ele não obriga ninguém a entrar. Nós lemos em capítulo 8, o irmão Paulo estava falando, como estava evangelizando, né, como é muito difícil às vezes chamar pessoas para fé verdadeira, pessoas que estão andando em igrejas falsas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus disse: se alguém quiser vir, se você quiser, como você evangelizou, a gente convida, vamos fazer pela permissão de Deus, se Deus nos conceder graça, fazer panfletos, distribuir, evangelizar o máximo que a gente puder. Mas a soberania de Deus opera lado a lado com a responsabilidade do homem, que a gente não se esqueça disso. Posso dizer: se Deus quiser, eu vou me esforçar. Não. Deus disse o quê? Esforçai-vos. Ele já quis que você se esforçasse, então se esforce. Amém. Agora, quando você se esforçar, é graças a quem? A Deus. Não o contrário. Eu vou ficar aqui parado, se Deus quiser, ele me empurra. Não. Ele me mandou, ele mandou eu fazer. Então eu vou fazer. Agora, quando eu faço, eu agradeço a ele, porque eu reconheço que eu só consegui fazer porque ele foi comigo. Senão não conseguiria. Não podemos inverter as ordens. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pois temos visto pessoas assim, né, que justificam a sua acomodação na soberania de Deus. A soberania de Deus jamais pode ser uma desculpa para a omissão. Muito pelo contrário, a soberania de Deus é um impulso para que sejamos fiéis à missão que Ele nos deu. Louvado seja o Senhor. Então aqui nós vamos ver isso na pessoa de Ezequias. Ele foi ensinado nos caminhos do Senhor e ele está praticando aqui agora. Não pode haver ídolos no meio do povo de Deus. E ele remove esses ídolos. Mesmo quando o ídolo foi feito a mando do próprio Deus no passado. Mas agora o povo estava pervertendo a finalidade daquele ídolo, então ele destruiu aquela serpente. Versículo 5: confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha que coisa, irmãos. Dos reis de Judá, qual foi o maior rei? Ezequias. Davi reinou no Reino Unido. Aqui a gente está falando do reino dividido, né? Davi foi realmente o rei mais famoso de todos. E é o rei que é referência, como a gente viu aqui. Mas aqui a gente está vivendo em outro momento. Por isso que ele fala dos reis de Judá, que ele fala do reino dividido, né? Entre Israel e Judá, entre reino do norte e reino do sul, que é o reino de Judá. E aqui nós vamos ver que Ezequias ele vem mostrar que, como disse o irmão José, existem líderes que andam com Deus e aproximam o povo de Deus, mas existem líderes que não andam com Deus e distanciam o povo de Deus. Por isso que o Senhor Jesus pregou contra os fariseus, que era a liderança religiosa da sua época. Porque eles não estavam fazendo o que deveriam fazer, que é ensinar o povo a andar nos caminhos do Senhor. Mas eles estavam ensinando uma religião de conveniência, uma religião baseada nos credos do próprio homem e não nas ordenanças de Deus. Por isso que Jesus vai dizer coisas como, capítulo 23 de Mateus: vocês atam os fardos pesados. Como é isso?
Eles colocavam regras que Deus não mandou para que o povo obedecesse. Essas regras que ele colocava no povo, eles mesmos não obedeciam, mas queriam impor ao povo. E Deus diz, não é assim que se faz. Vocês fecham a porta do céu para os que querem entrar. Então, essa é uma liderança religiosa que faz mal ao povo de Deus e aos servos, e temos que tomar cuidado. Nós vamos ver aqui em Judá, na época de Jeremias, os líderes estavam andando por caminhos tortos. O último rei que andou nos caminhos do Senhor foi o rei Josias. Foi o comecinho de Jeremias, mas logo depois vieram uma série de reis que não andaram no caminho de Deus e, portanto, conduziram o povo para longe do Senhor. E Jeremias profetiza nessa época, querendo trazer arrependimento àquela nação que se distanciava de Deus cada vez mais e que tinha uma liderança que contribuía para isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, pois, como disse o apóstolo Paulo, existem homens que estão andando nos caminhos do Senhor, mas existem aqueles que não estão. E a gente vai ter que tomar cuidado e pedir sempre que o Senhor nos conceda discernimento para saber diferenciar um do outro. Eu quero mostrar isso para vocês de maneira ainda mais visível. Abram comigo em Filipenses. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tem de nós. Olha o que o apóstolo Paulo diz, a mesma coisa. Então, irmãos, sede imitadores meus. Por que Paulo diz para imitar ele? Porque ele imita Cristo. Em Coríntios ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então aqui não é imitando Paulo por causa de Paulo, mas imitando Paulo porque Paulo imita a Cristo. E aqui ele diz, irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tem de nós. Então existe um modelo que é qual? É aqueles que entraram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado. São aqueles que renunciaram a tudo, tomam a sua cruz e seguem Jesus. Não é algo subjetivo, não é algo aberto. Não. Fulano anda nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque ele renunciou a tudo, tomou a sua cruz e segue a Jesus. Porque ele anda pelo caminho apertado. É por isso que ele anda no caminho de Jesus. Não é? Porque ele anda. Não. Tem que ter uma fundamentação. Não, fulano anda porque anda. Não. Por que ele anda? Assim como você me diz, eu tenho fé. Cadê sua fé? Me mostra. Então, na Bíblia nós temos que tomar muito cuidado. Tudo deve ter fundamentação. Porque os falsos mestres se disfarçam de mestres de justiça. Se disfarçam de ministros de justiça. Satanás se disfarça de anjo de luz. Então não é pela mera aparência. Tem que ter essência. Glória a Deus. Então, por que você vai seguir? Porque ele renunciou a tudo. Tomou a sua cruz e segue a Jesus. Pessoas que fazem isso andam no mesmo caminho que nós estamos querendo andar. Portanto, nós vamos andar com elas. Pessoas que não renunciaram a tudo, não tomam a sua cruz, não seguem a Jesus, não podemos andar com elas. Podem dois andarem juntos, se não estiverem de acordo? Não pode. A luz e a treva pode andar junto? Não pode. Então aqui a gente vai perceber isso. Por isso que Paulo diz, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Pois muitos andam, entre nós, dentro da igreja. Pessoas que estão se dizendo crentes, líderes religiosos, pessoas influentes. Dizem que são crentes. Mas Paulo diz, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são aqueles que a gente tem que tomar cuidado? Pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Perceba, eles não são inimigos de Cristo. Eles são inimigos do sofrimento. São inimigos da perseguição. Eu não quero ser perseguido, viu? Se for para ser perseguido, se for para falar mal, eu fecho a igreja. Quando não tiver problema, aí eu deixo a igreja aberta. Mas se tiver problema, eu fecho. Eu vou evangelizar nos países que eu tenho permissão para isso. Mas se aquele país proíbe o evangelismo, então eu não vou fazer. Por quê? Não, porque a gente tem que respeitar. Então quer dizer que aquelas pessoas que moram, digamos, na Coreia do Norte, elas estão fadadas a irem para o inferno? Porque a igreja é covarde? Não, a igreja verdadeira
tem uma profecia que paira sobre ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente entra na Coreia do Norte, se Deus mandar, e prega o evangelho lá. E se prenderem a gente e matarem, é para a glória de Deus. Eu acho maravilhoso isso. Pois, mesmo anos depois, milhares de anos depois dos primeiros mártires, no século passado, 4 amigos, se eu não me engano, foram para as selvas do Equador, debaixo dessa mesma fé. Eles estão indo evangelizar índios perigosos e nunca tinham sido apresentados à civilização, que viam o homem branco, por assim dizer, como inimigo. E eles vão lá, naqueles índios, e eles morrem. Mas eles sabiam desse risco. E eles dizem, se morremos, vai ser para a glória de Deus. Olha que coisa, irmãos, mesmo no século passado, pertinho da gente, poucas décadas atrás, Jim Elliot e os seus amigos deram a sua vida para que outros fossem salvos. Olha que coisa linda. Mas hoje a gente vê uma igreja que jamais faria isso. Uma igreja que é uma instituição religiosa, que começa a medir, né, a repercussão política disso. Não temos nada a ver. Respeitamos os reis, como dizem, né? Na nossa época não temos mais reis, mas governantes, que são prefeitos, presidentes, governadores, mas jamais nos ouviremos naquilo que seja contrário à mensagem de Cristo. Eu me submeto ao rei, por isso, se eu tiver que andar de carro, eu vou botar máscara. Tem uma legislação que diz que se eu estiver sozinho, eu não preciso usar máscara, mas se eu estiver com mais de uma pessoa, eu devo usá-la. Eu vou usar. Por quê? Porque isso vai me fazer negar Cristo? De forma alguma. Mas se disserem para fechar a igreja, a gente não fecha. Se tiver que todo mundo da igreja usar máscara, inclusive eu, não uso. É para pregar com máscara? É como, por exemplo, se eu for para algum lugar e a pessoa disser, ó pastor, você vai ter que colocar um terno para pregar. Eu boto. Para que aquelas pessoas ouçam. E durante a ministração eu vou até lembrar, olha, eu usei esse terno aqui, mas eu quero lembrar a vocês que esse terno aqui não me faz mais crente nem mesmo crente. Eu quero respeitar os costumes de vocês. Mas eu quero te dizer que esse terno não, de forma nenhuma, fala sobre a minha espiritualidade. Então eu vou respeitar aquilo que não é contrário a Cristo. Por quê? Porque eu não vou dar motivo para que falem mal de mim. Eu não vou dar motivo para que digam que eu sou uma pessoa que não respeito as normas. Respeito as normas, respeito tudo aquilo que não seja contrário à mensagem de Cristo. É como, por exemplo, por que nós não andamos a 200 km por hora? Porque existe uma norma que diz que a velocidade na cidade, em alguns lugares é 40, 50, em outros é 70. Então é a mesma coisa, nós respeitamos. Por que quando, agora por exemplo, eu demorei a chegar, porque perto ali do Guatemi tinha uma blitz, né? Então, no caso, nessa blitz não me pararam. Mas se me parasse, se dissesse assim, ó, tem que parar, eu vou parar. Então, temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque o inimigo, ele vence quando nós nos desviamos para a direita ou para a esquerda. O caminho é reto. Então, eu não vou querer ser mais espiritual do que a Bíblia diz que eu tenho que ser. E nem vou ser menos espiritual do que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Então, nessa época de pandemia, nós temos que estar extremamente atentos, porque existem determinadas legislações que nós vamos obedecer, outras não. Então, por exemplo, houve um decreto que diz que as igrejas deveriam fechar, não foi? A gente não fechou. Mas Deus é tão misericordioso que diz que reuniões com mais de 50 pessoas não deveriam ocorrer. Nós não temos reuniões com mais de 50 pessoas. Mas, se fosse necessário manter a porta aberta, a gente manteria. Mas temos que estar sempre atentos, para que não venhamos a fazer nem mais nem menos. Por isso que o caminho é assim. Porque se a gente diz, eu não vou respeitar nada que o governo mandar, seria muito fácil. Então tudo que ele falar eu digo não, mas não é assim.
Porque nós temos passagens, como Pedro, que diz: honre ao rei. Aí eu vou riscar isso da minha Bíblia. Romanos 13. As autoridades foram colocadas por Deus, mesmo as autoridades ímpias. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado como cristãos, porque o caminho é estreito. Satanás fica feliz quando a gente faz coisas fora desse caminho estreito. Mesmo quando aparentemente uma serpente de bronze aqui é para agradar a Deus. Então, por exemplo, eu vou evangelizar as pessoas e vou falar do juízo, amém? Mas eu tenho prazer quando alguém vai para o inferno? Não tenho. Meu irmão, se arrependa, crê em Cristo, porque aqueles que não se arrependerem vão para o inferno. Mas eu não falo isso com prazer. Aquele meu vizinho faz coisa ruim, ele não creu em Cristo, ele vai para o inferno. Eu estou esperando esse dia de ver aquele miserável no inferno. A gente tem esse prazer? Não tem. Então a gente tem que tomar cuidado para que nosso coração esteja sempre em conexão com Deus. Ó. Cada dia trará seus próprios cuidados. Temos que ter esse direcionamento de Deus. Então, vamos estar sempre em oração, irmãos, para que o Espírito esteja nos guiando e não a nossa própria mente, o nosso próprio coração, pois Ele nos prega peças. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que se foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor. Olha que coisa linda. O que a gente falou aqui? Ele se apegou ao Senhor. A ideia aqui, irmãos, é um filho. Você já viu uma criança quando ela está com medo de se perder do pai? Quando ela pega na mão assim e ela não quer largar, né? É como o irmão José contou um momento em que ele estava no shopping, né? Todo mundo lembra que ele contou isso. O pai dele até estava no dia que ele falou isso. E aí veio o segurança tentando pegar ele, e ele segurou na mão do pai e ficou lá segurando na mão do pai. Depois ele descobriu que foi o pai que fez aquilo com segurança, para poder ele não ficar correndo, né? Solto. Então, mas essa ideia, a ideia de se apegar é isso mesmo, é quando a gente está, a gente sabe que a nossa segurança é aquela mão que segura a nossa mão, que se a gente largar, a gente está mal, a gente está frito, né? A gente está perdido. Então, a gente se apega àquela mão como se ela fosse a nossa única escolha, porque ela é a única. Se não fosse aquela mão que tirou Pedro para fora da água, o irmão Paulo, quando estava orando, falou sobre isso. Aquela mão. Imagina, Pedro estava submergindo, de repente vem uma mão poderosa e tira ele para fora da água. Se não fosse aquela mão, Pedro se apegou fortemente àquela mão, porque ele estava com medo de submergir. Sabe por que eu sei que Pedro sabia nadar e sabia nadar muito bem? Não só porque ele era pescador e todo pescador sabia nadar, mas no livro de Atos, eles estão a quase 200 metros assim, da margem. Quando ele vê Jesus na beira, ele pula e sai nadando, parecendo um Michael Phelps, né? Então ele sabia nadar, mas no meio daquela tempestade de noite, meu filho, Pedro disse que eu não consigo. Salva-me, Senhor! Quem é uma pessoa que grita sempre melhor do que eu, sabe? Que misericórdia. Então, Salva-me, Senhor. a gente tem que gritar isso o tempo todo. É verdade. Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Oh, Deus. O que eu tenho que fazer agora? Porque, irmãos, a ordem que eu tenho hoje pode ser que eu não tenha amanhã. Por exemplo, olha que coisa. Filipe estava pregando em Samaria e estava tendo um grande avivamento em Samaria. Centenas de pessoas estavam se convertendo nessa região aqui que a gente vai descobrir daqui a pouco que tinha se afastado de Deus. Samaritanos eram um povo misturado, porque os israelitas de lá tinham sido colocados em outro lugar e tinham se trazido um outro povo para cá e aí misturou tudo, né? E eles começaram a ter um culto misturado em relação à verdadeira doutrina. Mas quando Jesus começou a enviar os seus discípulos lá, né? Depois que Jesus ressuscitou, que eles cheios do Espírito Santo começaram a pregar em Jerusalém, depois eles foram para Samaria e houve um grande avivamento em Samaria. E Filipe estava lá pregando, mas o Senhor de repente dá uma ordem para Filipe: Filipe, sai daí. Como assim, Senhor?
está pregando aqui, o povo está se convertendo. Sai daí, filho. Eu quero que você vá 120 quilômetros no deserto. Você vai evangelizar um homem. Olha que coisa. Então, Felipe, eu quero que você pregue em Samaria hoje. No outro dia, Felipe, eu quero que você vá ali. É como, por exemplo, irmãos, segunda-feira nós tínhamos estudo aonde? Na casa do João. Foi anos lá, não foi? Depois Deus nos deu um direcionamento de vir para cá. E pode ser que Deus nos dê outro direcionamento daqui a pouco tempo. Então a gente tem que estar sempre buscando estar apegado ao Senhor, para que o Senhor nos dê a ordem dele. É tão bom, irmãos, quando a gente tem aquela certeza de que a gente está fazendo a vontade de Deus. É tão bom, irmãos, quando a gente não está simplesmente cumprindo um ritual religioso. Sabe? É por isso que existem pessoas que não têm prazer, como disse o irmão, de estar na igreja. Sabe? Elas estão aqui muitas vezes, não aqui hoje, eu creio que todo mundo que está aqui realmente ama estar na presença do Senhor, mas quando eu falo na igreja, existem pessoas que muitas vezes veem o culto como algo pesado, como uma obrigação a ser cumprida. Se eu não for, Deus não vai me abençoar. Não, Deus já me abençoou e por isso Ele me deu uma oportunidade cultual. Glória a Deus. Então, eu me sinto abençoado de poder estar na presença do Senhor com os meus irmãos. Isso não é um fardo. Não é um fardo ofertar. Não é um fardo ajudar o meu próximo. Não é um fardo orar. Mas isso são meios de graça que o Senhor nos deu para nos aproximarmos dele. E quanto mais perto do Senhor, mais protegido e abençoado a gente se sente. Então a gente não pode jamais se esquecer disso, irmãos. Essa é uma das principais diferenças entre a religiosidade e a espiritualidade. A espiritualidade, irmãos, ela é leve. A religiosidade é pesada. É como Jesus disse, olha, o jugo que eu tenho para vocês é leve. O fardo, suave. Mas a religiosidade não. A religiosidade é pesada. A religiosidade é um fardo pesado que a gente muitas vezes carrega sem necessidade. Porque Cristo ama aquele que dá com alegria. Porque Cristo está junto com o Pai atrás dos verdadeiros adoradores que adoram o Espírito e verdade. Por que às vezes a gente se sente tão fraco? E eu estou falando principalmente para mim. Porque a alegria do Senhor não está sendo a nossa força. O que é que diz a Bíblia? A alegria do Senhor. Se eu não estou tendo a alegria do Senhor, eu vou estar então o quê? Fraco. Então, devemos tomar muito cuidado. Olha que exemplo bonito. Eu já vou concluir por causa do horário. Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Olha que coisa. Você pode se apegar ao Senhor hoje e amanhã. Não. Você pode se apegar ao Senhor durante um ano. Tem gente, por exemplo, que pode se apegar ao Senhor durante um tempo de sofrimento. Então, assim, eu me apeguei ao Senhor porque um ente querido meu estava muito doente, mas aí ele morreu. A gente viu isso acontecer. Uma determinada pessoa que a gente conhecia, que nós queremos que está no céu agora, sua família, enquanto ele estava doente, aparentemente estava tocada. Depois até do seu falecimento, chegaram aí para a igreja umas 2, 3 vezes, mas depois se voltaram para o mundo e para as suas vidas como se nunca fossem crentes, como se nunca tivessem ouvido a mensagem da cruz, como se nunca tivessem buscado a Deus. Assustador isso, né? Mas essa é uma verdade. Aquele que está com Cristo hoje pode ser que não esteja amanhã. Judas estava com Cristo 3 anos e meio e foi para o traído. Demas andou com Paulo muito tempo, mas amava o mundo. Ananias e Safira estiveram na igreja durante algum tempo, até que revelaram a iniquidade que ainda estava no seu coração e então foram consumidos pelo Senhor. Então nós temos que tomar cuidado. O fato de eu me apegar ao Senhor hoje não me exime de continuar fazendo isso até o fim. O Senhor Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Então eu tenho que continuar. E você sabe o que é mais difícil, irmãos? É continuar fazendo o bem. No meio de pessoas que nos fazem o mal. O que você acha que desde Provérbios é dito sobre tudo que tem que guardar? Guarda o teu coração. Jesus nos diz algo extremamente conectado com isso que está em Provérbios, que muitas vezes a gente não dá a devida importância. Ele diz: me diga onde está o teu tesouro e eu te direi onde está o teu coração. A gente pensa que Jesus está falando só de dinheiro. Não, Jesus está falando de tudo mais. Me diga, se o seu coração está no céu, então, irmãos, qualquer mal que as pessoas te façam não vai poder te atingir, porque o seu coração está onde? No céu. Sabe por que eu fico magoado com o que as pessoas fazem comigo? E eu estou falando de mim. Porque eu ainda não morri como deveria. Eu ainda não matei a minha carne como deveria. Então, as pessoas me tratam mal e eu fico chateado porque eu acho que eu merecia ser tratado bem. Agora imagine, Jesus disse o quê? Vocês serão perseguidos. E quando fizerem isso, fiquem contentes. Aí a pessoa me persegue, meu filho, eu fico jururu. Que nada, varão. Absurdo isso. Mas Jesus disse o quê, irmão? Ele ainda diz, pai, que é necessário. Que é necessário. Não é? Tiago fala isso. Aí vem aquele negócio, a pessoa bota o dedo na cara, diz, né? Eu ia até falar um negócio que me pediu para não falar. Meu Deus. Então você faz alguma coisa e de repente você faz algo para Deus e de repente você, como a gente vai ver aqui, o rei Ezequias foi temente ao Senhor, amém? Aí veio e teve uma doença mortal. Agora, rapaz, tanto rei ímpio que não teve doença mortal e esse daqui nem tem. A gente sabe que ele clamou ao Senhor e o Senhor deu mais 15 anos de vida para ele. Teve tanto rei ímpio, meu filho, que não teve nenhum povo ímpio para poder persegui-lo. E o rei Ezequias veio o camarada mais poderoso do mundo para tentar destruir o reino dele, que ele estava lá reinando, que ia ser naquele. Percebe? Se você começar a fazer a vontade de Deus, você vai atrair a fúria do inferno, a fúria do diabo sobre você. O diabo não vai estar atrás de quem está fazendo mal. O diabo está atrás de quem está fazendo o bem. O bem. Eu creio. Por isso que Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem. O bem que é difícil de fazer. Por quê? Porque a gente está fazendo o bem no meio de um monte de gente que não só faz o mal, como quer que a gente também faça o mal. É como, por exemplo, pessoas que creem falsamente, creem que eu e você estejamos debaixo da mesma falsa fé que eles. Então, por exemplo, se nós adotássemos na nossa igreja alguma confissão reformada, facilmente a gente poderia ter comunhão com uma série de outras igrejas e talvez nós crescêssemos rapidamente. Mas esse é o nosso interesse? E o nosso interesse é crescer quantitativamente ou crescer espiritualmente? Então, temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque eu posso ter uma vida em comunhão com o Senhor hoje e me apartar dele amanhã. Um exemplo disso foi o rei Uzias. Reinou também aqui, ó. Antes de Ezequias. Uzias, inclusive, foi parente de Isaías, lá no começo, que Isaías começou a profetizar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele viu isso, foi por isso que Isaías vai lá para o templo, triste, preocupado, porque diz: rapaz, Uzias era um rei que aparentemente fazia tudo tão certo, né? Para Deus. Deus exaltou ele, e por causa disso ele se corrompeu e ele achou que podia usurpar uma função que não era dele, que era a função de apresentar sacrifício ao Senhor, e Deus então colocou lepra dele e ele morreu depois. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a comunhão que eu tenho com Deus hoje, eu preciso mantê-la até o fim. E se eu tenho comunhão com Deus, significa que eu vou estar permanentemente em crescimento. Como é que eu sei que uma pessoa está em comunhão com Deus? Porque ela está crescendo.
Passa um ano, passa 2 e aquela pessoa está amadurecida. É como, por exemplo, a gente está vendo aquela pequenininha ali, que parece uma bonequinha do lado de Rita. Há um ano atrás ela não tinha esse tamanho. Tinha Rita? Não, ela era bem menor. Paulo Henrique, quando começou a vir para a igreja, tinha esse tamanho? Não tinha. Tem passado o tempo. Nós vamos ver daqui a pouco, quando o Hércules trouxer, né, o pequenininho dele aqui, a gente vai ver como ele está grande. Que tamanho ele era? Nasceu prematuro, hein? Pequenininho. Agora já está de que tamanho? Daqui a pouco já está andando, né? Já está andando? Aí, tá vendo? Outro dia estava na barriga da irmã, nasceu, foi aquela complicação. E agora já está andando. Glória a Deus. Então, a vida espiritual da gente é assim também. Se nós fomos regenerados, se nós nascemos em Cristo, nós estamos em permanente crescimento. Glória a Deus. Um crescimento gradativo e exponencial. Então, um ano passa, outro ano passa, e aí você diz assim, fulano, rapaz, olha que comunhão que ele está com Deus agora. Antes ele começou na igreja assim, né? Não tinha essa comunhão toda, agora ele está apegado, está fazendo a obra do Senhor, está assim, sabe? Então a gente vê o fruto daquilo. É como se você chegar e plantar uma árvore. Você planta aquela árvore, daqui a um tempo aquela árvore começa a crescer, depois de um tempo ela vai dar o quê? Fruto. Então é isso que o Senhor espera de nós. Por isso eu quero concluir aqui, irmãos. Se Deus permitir, a gente vai continuar nessa série durante essa semana, né? Amanhã, se Deus permitir, vamos ter o privilégio de ouvir o irmão José. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Eu quero concluir aqui, se Deus permitir, vamos continuar quarta-feira a partir do versículo 7. Então o que eu preciso fazer? Guardar os mandamentos. Aleluia. Guardar a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu tenho que me preocupar, irmãos, por isso que eu pedi aos irmãos, eu vou fazer esse pedido novamente. Acho que foi no final do ano passado, não foi? Que eu pedi que o pessoal lesse o Novo Testamento? Assim mesmo. Foi? Eu acho que quase ninguém leu. Você leu? Glória a Deus. Ó, glória a Deus. Vamos ler o Novo Testamento? Oh, Deus. Sem pressa. Sem pressa. Né? Aproveitar que nessa época de pandemia a gente tem mais tempo. Né? Algumas pessoas têm mais tempo, né? Então aproveite esse seu tempo extra para você ler mais. Leia a Bíblia. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos começar fazendo a leitura de Romanos. Quando for mais ou menos daqui a um mês, se Deus permitir, eu vou fazer um estudo, né? E Deus me lembrar, a gente faz um estudo de Romanos. Depois de vocês terem lido e estudado Romanos. Romanos é uma carta, por que Romanos? Porque Romanos é uma carta muito importante. É tido por muitos como a carta mais primorosa que o Espírito Santo usou Paulo para escrever. Porque em Romanos ele consegue reproduzir todo o plano perfeito de Deus. Lá em Romanos, através de uma única carta, você consegue contemplar os 4 pilares da fé evangélica, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, esses 4 fatos são o que nós chamamos da cosmovisão cristã. Então, é como o óculos que o meu irmão Reginho usa, o óculos que o seu Leão usa, o irmão Leão usa, o irmão Caio também está de óculos ali, a irmã Rita. Então, existem pessoas que sem o óculos não conseguem enxergar. Então, a cosmovisão é aquilo que nos faz enxergar o mundo pelos olhos de Deus. Então, por que eu identifico essa pandemia como o dedo de Deus? Porque eu me lembro da queda. Ó, segundo passo. Criação, Deus criou tudo perfeito, inclusive o homem. E deu o mundo inteiro, a criação inteira, para que o homem gerenciasse para a glória de Deus. Mas foi isso que o homem fez? Não. Logo no capítulo 3 a gente vê a queda. E Paulo vai falar sobre isso. Todos pecaram e destituídos estão a glória de Deus. Ele vai falar inclusive do pecado de Adão em Romanos. Então a gente vê a queda. Depois a gente vê a consumação. A redenção, perdão. E lá em capítulo 3 de Romanos ele fala, mas fomos justificados pela graça de Deus. Né? Então todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas fomos justificados gratuitamente por sua graça. Paulo chega a ser redundante, porque a palavra graça significa algo
que não tem preço, que é de graça, né? Mas ele diz gratuitamente por sua graça, para que ninguém se glorie, né? Então ele fala da redenção, mas ele também vai falar da consumação. Ele vai mostrar como enquanto nós estamos aqui, nós lutamos. No capítulo 7 ele vai dizer: miserável homem que sou, pois muitas vezes não queremos fazer mais determinadas coisas e caímos. Muitas vezes queremos fazer aquilo que é certo e não conseguimos. E pedimos ao Senhor que nos ajude. E Ele vai nos auxiliando graciosamente, gradativamente. De maneira que amanhã, pela graça de Deus, eu serei um cristão melhor do que hoje. Daqui a um mês eu serei um cristão mais próximo de Cristo do que eu sou hoje. A vida cristã sempre é assim. Tem uma frase de John Bunyan que um peregrino, um cristão, ele nunca anda em círculos. Ele sempre sabe para onde está indo, que é a cidade celestial. Então, cada dia que passa, eu estou mais perto do céu. Então, Paulo vai nos mostrar isso também na carta aos Romanos. Então, eu gostaria, se eu pudesse sugerir, né? Os irmãos vão ler no Novo Testamento, se assim Deus direcionar, leia Romanos, para que você tenha uma visão, né, daquilo que de fato Deus quer de nós. Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais no capítulo 12. Por que eu estou falando isso em conexão com o que nós lemos aqui? Porque é exatamente o que o rei Ezequias fez. Ele ouviu os mandamentos do Senhor que ele dera por meio de Moisés. Mas por que a gente não volta mais para Moisés? Porque Cristo já veio. E Cristo trouxe a luz sobre coisas que Moisés ainda falava por meio de sombra. Então, no Antigo Testamento, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso. Nós vemos a sombra dos bens vindouros. E Cristo é o quê? É a luz. Quando a luz perfeita chega, nós vemos claramente. Então, eu não preciso me voltar. Eu posso até estudar Moisés hoje. Por quê? Porque eu vejo Moisés pelos olhos de Cristo. Eu não vejo Moisés por Moisés, como os judeus fazem. E Paulo vai falar sobre isso em Coríntios. Na carta aos Coríntios ele diz: quando a lei de Moisés é lida na sinagoga, até hoje o véu está colocado nos olhos das pessoas. Mas quando eles creem em Cristo, o véu lhes é removido. Então o véu foi rasgado, irmãos, quando Cristo morreu na cruz. De maneira que eu tenho livre acesso ao trono da graça. Aleluia. Então, leia a carta de Romanos. Glória a Deus. E você vai ter uma visão muito clara de quais os mandamentos que eu e você devemos estar guardando com toda a seriedade. É claro que eu podia resumir isso: amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. O próprio Jesus fala isso no capítulo 12. Mas, às vezes, irmãos, nós podemos enganar a nós mesmos, achando que estamos amando a Deus e o próximo, e não estamos. Então o apóstolo Paulo vai dizer lá: olhe, você ama a Deus? Os dons espirituais que Deus te deu, você tem usado? Como é que você tem usado? Então, você entende, você tem se envergonhado do Evangelho? Ou você tem vivido o Evangelho? Romanos começa dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa nossa jornada. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Nós concluímos a noite de hoje com o nosso coração extremamente grato, porque essa é a certeza que temos: o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Sabe, irmãos, você pode estar sem dinheiro, você pode estar com a saúde debilitada, você pode estar com a vida emocional muitas vezes abalada, mas se você tem Cristo, você é mais do que vencedor. É nisso que nós nos apegamos. Essa é a nossa fé que nos concede vitória, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Nós estamos sempre guardados em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite tão maravilhosa na companhia desses meus irmãos amados. Continua, Senhor, nos proteger, nos guardar e nos guiar. Como nós vimos aqui, Senhor, na noite de hoje, que nós possamos nos apegar a Ti e segui-lo todos os dias, Senhor Jesus. Que nenhum dia na nossa vida seja vivido, Senhor, longe de Ti.
mas que cada dia, nós possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor Jesus. Te conhecer mais intimamente, Senhor. E por Tua glória, e para a Tua glória, ser feito Teu instrumento, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos a fazer o bem e nos dai graça para praticá-lo, Senhor. Abençoa, Senhor. Eu oro nessa noite mais uma vez por Dila, o filho do irmão César e da irmã Anne. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, dessa família. Até onde nós sabemos, ele está internado. Ó Deus, ajuda eles, que eles possam sentir a Tua mão poderosa, conduzindo a família deles em meio a essa adversidade, Senhor. Que no meio de todo esse sofrimento, eles possam encontrar-se com o crescimento espiritual que o sofrimento produz na vida daqueles que são de Cristo. Abençoa, Senhor, essa família para a Tua glória. Abençoa, Deus, a irmã Osana, a irmã Gisélia, a pequena Helena. Ó Deus, abençoa, meu Deus, esses novos irmãos que muitas vezes têm sido convidados por outros a assistirem às nossas pregações. Que o Senhor possa vivificar tudo aquilo que tem sido ensinado, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, a cada uma dessas pessoas que muitas vezes estão nos vendo pela internet, não nos conhecem pessoalmente. Que o Senhor possa ser com eles. E da mesma forma que o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos fez entender a necessidade de entrar pela porta estreita, de andar pelo caminho apertado. Que o Senhor seja assim com eles. E que o Espírito Santo de Deus, que cremos habita em nós, habite neles, e que possamos andar juntos aqui na terra e nos encontrar no céu. Ainda, meu Deus, que aqui na terra os nossos caminhos não se cruzem fisicamente, mas se de fato entramos pela porta estreita e andamos pelo caminho apertado, nos encontraremos no céu. Que seja assim, Senhor. Nos faz cada vez mais uma igreja una, debaixo da Tua verdade, do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos ajuda, Deus, a amar e nos ajuda, Deus, a saber que somos amados por Ti e nos alegrarmos com esse amor a cada dia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. Não se esqueça de dizer a você mesmo: ande sempre com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus.